Imagine acordar em um dia santo, sob o céu azul de uma das capitais mais ricas e poderosas do mundo. É o dia 1º de novembro de 1755. Lisboa, a joia do Império Português, está em festa. As igrejas estão lotadas, milhares de velas iluminam os altares dourados e o cheiro de incenso enche o ar. Ninguém, absolutamente ninguém, imagina que aquele dia terminaria com o fim do mundo. Por volta das 9h40 da manhã, um som surdo, como um trovão vindo das entranhas da terra, interrompe as orações. O chão começa a tremer. Não é um tremor comum, é uma convulsão violenta que dura minutos intermináveis. O teto das igrejas desaba sobre os fiéis. Palácios de mármore racham como vidro. A poeira sobe e transforma o dia em noite. Pessoas correm desesperadas pelas ruas estreitas, apenas para serem esmagadas pelos escombros dos edifícios que caem sobre elas. Onde havia uma cidade vibrante, agora existe apenas caos, gritos e ruínas. Mas o horror estava apenas começando. Os sobreviventes, aterrorizados, correram para a única área aberta que parecia segura, as docas do rio Tejo, no Terreiro do Paço. Lá, eles viram algo impossível. As águas do rio recuaram, sugadas por uma força invisível, revelando o leito lamacento cheio de navios naufragados e tesouros perdidos. A curiosidade se transformou em pânico quando olharam para o horizonte. Uma parede de água, um tsunami colossal, avançava rugindo contra a cidade ferida. A onda gigante engoliu o porto, arrastando navios, casas e milhares de pessoas que buscavam refúgio. A água invadiu as ruas baixas com uma fúria incontrolável, afogando aqueles que tinham acabado de escapar do terremoto. Lisboa estava sendo destruída pela terra e pelo mar ao mesmo tempo. E então veio o terceiro cavaleiro do Apocalipse, o fogo. Como era dia de Todos os Santos, todas as velas das igrejas e casas estavam acesas. Com o tremor, elas caíram sobre tapetes, madeira e tecidos. Fogueiras de cozinha se espalharam pelos escombros. Um incêndio incontrolável começou a devorar o que restava da cidade. O vento soprou as chamas, criando uma tempestade de fogo que durou 5 dias inteiros. O calor era tão intenso que as pessoas não conseguiam se aproximar para salvar nada. Bibliotecas com documentos históricos insubstituíveis, mapas das navegações, obras de arte de valor incalculável, tudo virou cinzas. Quando a fumaça finalmente baixou, Lisboa era um cemitério. Estima-se que entre 30.000 e 60.000 pessoas perderam a vida em Portugal, Espanha e Marrocos. 85% das construções da cidade foram varridas do mapa. O Palácio Real, a recém-inaugurada ópera, o arquivo da Torre do Tombo, destruídos. O rei Dom José I, que estava em Belém e sobreviveu por sorte, ficou tão traumatizado que passou a viver em tendas, recusando-se a dormir sob um teto de pedra pelo resto da vida. O desastre não abalou apenas as estruturas físicas, abalou a fé de toda a Europa. Como Deus poderia permitir tal castigo em um dia sagrado, destruindo igrejas cheias de fiéis, enquanto os bordéis da cidade permaneciam de pé? Filósofos como Voltaire questionaram a providência divina, iniciando um debate intelectual que mudaria o pensamento ocidental para sempre. O iluminismo ganhava força sobre os escombros de Lisboa. Mas no meio da tragédia, surgiu uma figura que mudaria o destino de Portugal: Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal. Enquanto o rei e a corte estavam paralisados pelo choque, Pombal agiu com uma frieza e eficiência brutais. Sua ordem lendária ecoou pelos séculos. Enterrem-se os mortos e cuidem-se dos vivos. Ele não perdeu tempo com luto ou orações. Imediatamente, organizou equipes para apagar os incêndios e remover os milhares de cadáveres que apodreciam nas ruas, evitando epidemias. Para impedir saques, ergueu forcas em pontos estratégicos da cidade. Quem fosse pego roubando era executado sumariamente. Ele tomou o controle absoluto do caos. E então, ele fez algo inédito. Decidiu não apenas reconstruir Lisboa, mas reinventá-la. Pombal reuniu engenheiros e arquitetos militares e desenhou uma nova cidade sobre as ruínas da antiga.
Nada de ruas estreitas e medievais. A nova Lisboa teria avenidas largas, retas e modernas. Ele impôs o primeiro código de construção antissísmica do mundo, a gaiola pombalina, uma estrutura flexível de madeira dentro das paredes de alvenaria, projetada para balançar, mas não cair em futuros terremotos. Eles testaram a resistência marchando tropas ao redor de maquetes para simular tremores. Era o nascimento da engenharia sísmica moderna. A Baixa de Lisboa que vemos hoje, com sua geometria perfeita e praças elegantes, é o legado direto dessa visão. O desastre destruiu o passado, mas a resposta a ele construiu o futuro. O terremoto de 1755 não foi apenas uma tragédia portuguesa, foi um evento global. Ele mudou a política, a ciência e a filosofia. Foi a primeira vez que um desastre natural foi estudado cientificamente, com inquéritos enviados a todas as paróquias para entender o fenômeno, dando origem à sismologia moderna. Hoje, ao caminhar pelas ruas da Baixa Lisboeta, pisamos sobre os escombros de uma cidade perdida e sobre a genialidade de sua reconstrução. As cicatrizes de 1755 estão escondidas, mas a lição permanece. A natureza é soberana, mas a resiliência humana é capaz de renascer das cinzas, mais forte e mais sábia do que antes. Esta foi a história completa do dia em que a terra, o mar e o fogo tentaram apagar Lisboa e falharam. Isso é A Lupa Mental. Siga, curta e compartilhe para mais documentários.